na Cadepol passa aquela listinha, né? Pra onde você quer ir? Eu falei, cara, só não queria ir pra Baixada. Falei, longe pra caramba. Preconceito. Não, falei, cara, longe. Essa lista do Rio, assim, você fala pra onde você não quer ir, tu não quer ir pra lá, então agora tu vai. Eu também não queria a Zona Sul. Eu queria ali, eu almejava, tipo, Grajaú, Tijuca. Morei na Tijuca há muitos anos. Tijuca, Grajaú e tal. Só que o pessoal já mandou a letra, né? Falou, as meninas aí, quem tem fita, vai pra onde quer. Quem é homem, vai pra Baixada. Aí eu falei assim, porra, quer saber, cara? Botei em casa Araruama, eu vou escolher Araruama. Aí botei na lista lá, Araruama. Botei na lista e falei pros meus amigos, escolheu o que? Araruama. Meu irmão, chega na publicação, DEAT. A melhor lotação. Pô, a gente tava nas vésperas da Copa do Mundo. A melhor lotação da Polícia Civil, DEAT. Ele, porra, caramba, fulano fala 5 línguas. Pô, Vinícius, tu fala quantas línguas? Eu falei, cara, mal e porcamente português. Mas assim... Eu tava na 14, eu lembro de você na DEAT. Tu lembra? A gente ia lá na 14 da trocava apoio, muita ideia, né? E aí fui pra DEAT. No primeiro dia de trabalho lá, eu já meti a cana. Pô, eu já tinha um mínimo de experiência, né? E eu sempre fui proativo. Teve um registro lá de uns bolivianos. Os bolivianos que vêm pra roubar tudo, né? Tinham ido numa loja e roubado um monte de itens da loja, na Visconde de Pirajá, e metido o pé. Aí eu chamei o policial e falei, cara, vamos lá. Queria dar uma volta também, né? Pô, entrar na viatura, primeiro dia, preciso... Chegou o que eu precisava, porque DEAT tem ocorrência, né? Muita ocorrência, eram 4 ROs por dia. Falei, cara, chegou o momento, vamos dar um olhar. Tinha acabado de acontecer o roubo, né? Assim, aí fomos lá na loja, estamos pegando imagem, aí eu falo, a sorte aparece para quem acredita. Fomos na loja lá, estamos conversando com a gerente, tal. A gerente fala assim, a pessoa que o furtou tá ali, ó. A mulher voltou com o filho para trocar o tênis do filho. Ela achou que não tinha sido descoberta ainda, né? Passou o cartão. Já tinha pegado a imagem da câmera. Tava lá, já tinha comprado tudo, eu fui lá pegar as imagens. A mulher voltou para trocar o tênis. Aí eu falei, não, isso é flagrante, pô. Isso é flagrante, tô no rastro. Eu vim aqui, acabou de acontecer, horas atrás, vim pegar a imagem, a mulher tá aqui, isso é flagrante. Eu falei, não, vambora que tu tá presa. Aí levamos, fomos no apartamento, pegamos mais os outros comparsas, pegamos outros itens. Aí já, graças a Deus, ali já comecei bem. O pessoal ficou, pô, teu pé quente. Não fala inglês, mas, pô, tem tirocínio. Não, cheguei metendo cana, né? Não tô querendo me promover, não, mas pelo menos cheguei metendo cana. Aí, pô, me deparei o seguinte, falei, Copa do Mundo. Cara, qual o principal problema na Copa do Mundo? Sei que é uma coisa que vai vir pro jornal e eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa nisso aí, né? Vamos embora. Aí chamei o Hélio, que era o chefe. Aliás, aí falei, pô, Hélio, vamos lá no Braga, que era o titular. Aí expliquei pro Braga, falei, pô, Braga, olha só, a gente quer fazer um trabalho assim, a gente sabe que vai ter problema de cambista e eu quero montar aqui uma força-tarefa e já instaurar inquérito e já começar a monitorar. Aí ele, não mexe com isso não, vai dar problema e tal. Eu até comentei, né? O que acontece? O Braga não é por mal, não, tá? É que ele já ser promovido a primeira naquela época era muito, muito difícil. E ele já estava com a promoção dele encaminhada. Eles tinham, antes de eu chegar lá, eles tinham pego um caso de um estupro de uma turista na van. Até o Rodrigo Brandi, que tá comigo hoje lá, o delegado, participou. Eu lembro disso. Porra, cara, tinham estuprado uma estrangeira na van, cara. Os caras de São Gonçalo. Porra, foi um crime. Aí eles tinham, descoberto, resolvido o caso, prenderam todo mundo, ficou lindo, perfeito. Ele tava com a promoção prometida. Só que era uma época assim, você tava prometido na promessa, mas em 20 minutos tudo pode mudar. Então ele só queria que o jogo terminasse. Ele falou, irmão, joga a bola pro lado, deixa só... Não queria inventar. Porra, eu tô aqui com o título mundial, deixa eu ser promovido. Ele falou, não, garoto, chegou agora, isso aí, porra, Copa do Mundo, essa porra vai dar problema, pode, tipo assim, né, pode dar problema, né? Me deixa aqui que deixa eu ser promovido. Foi o que eu entendi. Aí beleza, aí fiquei triste. Aí o Hélio, que é o chefe, pô, o Hélio, gente boa demais, que cara maneiro, aprendi muito com ele. Pô, não, pô, pode fazer, depois eu converso com ele, vai fazendo aí que depois a gente amansa ele, quando ele vê já tá acontecendo, ele vai gostar. Aí fizemos uma força-tarefa, na primeira semana, já com um jornal, metemos um cara Copacabana vendendo 12 ingressos, já inauguramos o jornal Copa do Mundo Cambista, aí começou todo mundo, imprensa, aí ele, pô, boa, gostei, isso aí e tal.
Falei mesmo pra vocês fazerem, cara. Sabia que ia dar certo. Aí eu olhei pra cara do velho, falei, pô, cara, te falei, pô, eu sei como é que lidar com homem aqui. Aí ele comprou a ideia, falou, não, vambora, vamos fazer mesmo, botou mais gente no setor, ficou eu lá, É isso aí? o André, Essa foto aí? eu, o André. Pô, o colega é delegado agora também. Agora é delegado, o Paulo Gelli, né, o Paulo Henrique. E aí começamos, esse aí foi o núcleo, né? Caímos dentro da investigação, cara. E aí, a gente, Rafa, é uma parada muito louca, porque, assim, eu vou lembrar o público qual era o cenário na época. O cenário era o seguinte, todo mundo no Brasil queria ir pra Copa do Mundo, assistir um jogo. Só que você tinha que participar de um sorteio, e aí, ao ser sorteado no CPF, você tinha a opção de fazer a compra do ingresso. Cara, ninguém era sorteado. Porra, cara, a Copa do Mundo na tua terra e você não consegue comprar ingresso. Você não consegue ir. E aí, mais à frente a gente vai descobrir que tinham ingressos que eram diferenciados, que eram setores diferentes, que eles não eram vendidos. Eles não eram vendidos. Aquilo era direcionado para as confederações, para as empresas patrocinadoras, para certos agentes que a FIFA tinha contato, que aquilo, no final da investigação, provou que aquele caminho é que alimentava os maiores esquemas de cambismo do mundo. A empresa que a gente pegou na época, e a investigação depois da 18DP também com o Dr. Baruch, pegou, eles sem dúvida nenhuma, eles eram os maiores cambistas do mundo. Eles operavam desde 98 na Copa da França, eles operavam Roland Garros, Euro, Champions League, todas as etapas de tênis, eles era Irlanda, Inglaterra e o paraíso fiscal, Liechtenstein, né? Que é um país ali que é meio que paraíso fiscal. Acho que a sede da empresa era lá justamente para... Era uma sacanagem monstra. E você entende que realmente na Copa do Mundo... Pô, cara, mas será que o cara é o dono da Bridgestone? O dono da Michelin, ele vai participar do sorteio para chegar na Copa do Mundo? Não é. Esses esquemas existem justamente até para isso. Para os caras que são grandes empresários, para o sheik do país tal, para o príncipe do país tal, eles terem acesso a esses ingressos. Então, o que ficou evidenciado? Que a FIFA, pelo menos pra gente, ela sabia do esquema, aqueles ingressos eram passados às confederações, porque cada confederação é um voto pro presidente da FIFA. Não interessa se é Azerbaijão, Belize ou pentacampeão mundial Brasil. Não interessa a força da sua seleção. Interessa que cada confederação é um voto. Então, você imagina para um país, sei lá, pequeno, Mônaco, o cara recebendo 300 ingressos da Copa do Mundo, o representante da confederação, o lobby que ele faz com as empresas e com as forças políticas daquele país. Então, aquilo é um esquema montado. Eu até entendo, assim, que não vai dar certo ser tudo sorteio, entendeu? Essa galera vai querer assistir jogo. Não. Só que era vendido para a população, que não era tudo sorteado, e existiam esses esquemas. E o cambismo estava previsto lá no Estatuto do Torcedor, na época que foi até mudado agora a Lei Geral do Esporte, era um crime. Você não pode vender o bilhete para cima do preço que ou a quantidade maior, etc. E até que a gente começou a meter várias canas, 100 ingressos, 200 ingressos, cara, chegou no auge. Aí vamos lá, a gente prendeu um cara chamado James Sinton, um inglês. Até então a gente não sabia quem era. Termo circunstanciado, beleza, o cara assinou o termo circunstanciado, que é o que dá, porque o crime era apenas menor potência ofensiva, assinou, foi embora, o cara meteu o pé, foi pra Inglaterra, a gente chamou ele de novo, ele já tinha metido o pé, foi pra Inglaterra. Aí, continua a investigação, no saguão do Copacabana Palace, 2 ingleses negociando os ingressos, na mesa, Jerome Valk, que era o secretário lá da FIFA, e o ex-atleta Anelka, da França. Aí os policiais até ficaram meio assim, doutor, e aí, aborda? Falei, cara, pô, olha só, tinha acabado de entrar, os policiais ID novos, no saguão do Copacabana Palace, Copa do Mundo Rio de Janeiro, o cara vai abordar o Jerome Valk, os caras que estão com eles, pode dar uma merda fodida. A gente não tinha aquele respaldo, né? O Braga pra ser promovido lá, né? Falei pra não fazer. Falei pra não fazer. Falei que você dá merda, porra, garoto. Né? Pô, ele queria o resultado, mas ele não queria que desse merda, pô, ele tá certo. Aí eu falei, meu irmão, aborda. Abordaram os caras fingindo que não estavam entendendo.
Malandro, fingindo que não estava entendendo, que não sabia falar, e não sabia mesmo se comunicar em português e tal. Nisso puxa um telefone, assim, pô, conseguiu falar. Aí o policial, meu irmão, se atracou com ele, toma o telefone, mas ele conseguiu falar. Aí levou, eram dois ingleses coroas, né? Era o Roger e o Desmond. E um garoto, que era o sobrinho deles. Aí, cara, chegamos pro garoto. Falei, cara, acho que o garoto, pô, coitado, o garoto, tipo, 19 anos, inglês, veio pra ver a Copa do Mundo. Falou, cara, quando ele viu que ele ia parar numa cadeia do Brasil, falou, não, eu vou falar. Eu vou falar. Aí começou a contar o esquema, ó. É isso, eles me chamaram, eu vim aqui pra ajudar, mas assim, eu não faço a parte, nada de ingresso, nem nada. Vim pra assistir os jogos da Copa do Mundo e eles são cambistas profissionais, são da empresa tal. Meu tio lá, sei lá, já opera há muitos anos e tal. Eu falei, tá, mas eles estão hospedados aonde? Ah, eu levo vocês lá no apartamento. Cara, chegamos no apartamento. Quando chegou no apartamento, o cara que tava no apartamento, eu acho que era o Raymond Williams, que depois foi preso pela 18, salvo engano. Tinha saído às pressas, a gente olhou na imagem do prédio, saiu às pressas com 2 malas lotadas de ingresso, saiu correndo, só que ficou um monte de papel na mesa, de nome de empresas que tinham comprado. Será que foi aquela ligação? Foi aquela ligação que ele deu? Foi a ligação. Ele conseguiu falar com o cara rapou fora do hotel, ficou fugido, eu não lembro se foi o Raymond Williams. E fugiu com... Cara, os ingressos, Rafael, ficavam na Inglaterra. Os ingressos que estavam aqui, eles eram dos jogos de 2, 3 dias depois. O grosso dos ingressos não ficava no Brasil, porque eles não queriam perder os ingressos. Só que, veja só, no mundo todo, eles nunca tinham sofrido isso. Eles acharam o quê? Pô, vamos pro Brasil, país terceiro mundo, aquela bagunça lá, país tropical, samba. Rodamos na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, irmão, pô, no Brasil. Eles subestimam a Polícia Civil do Rio, cara. A Polícia Militar também, mas eles subestimam. E não deveriam. Pô, chegou aqui, cara, foi o primeiro lugar. E aí, a gente conseguiu chegar na empresa, a gente pegou todo o material que estava na empresa, conseguimos acessar um tablet que estava lá. Aí descobrimos o quê? Que, na verdade, o chefe do esquema era o James Sinton, que tinha assinado o termo circunstanciado e metido o pé. Ele era o dono da empresa, da THG. Esses caras eram os cabeças. E tinham também alguns outros de hierarquia grande, que a 18DP conseguiu meter uma operação, foi a Operação Jules Rimet, que era o Fofana, que na época, assim, eles acharam que o Fofana era o foda, mas não era. O Fofana era só o revendedor, né? O elo. A empresa do Raymond Williams, que a 18DP prendeu depois, e do James Sinton, o James Sinton que era o cabeça de tudo. Mas a FIFA estava envolvida também tinha envolvimento institucional a parada ou era um... Sabia, Rafael. A conclusão que a gente chegou é que sabia. Que, inclusive, a empresa do Raymond Williams, um dos sócios era o filho do Blatter, que acho que era ex-presidente da FIFA. Entendeu? A THG, ela recebia os ingressos da Confederação da Argentina, pelo que eu tô lembrando aqui, né? Não tenho certeza, mas recebia de confederações, de anunciantes oficiais, entendeu? E aí tinha um conluio com a FIFA. Caramba. Entendeu? Tanto é que a THG, o James Sinton, ele não acreditou, falou, não, esse foi um raio que caiu, não vai cair 2 vezes mesmo, cara, não. Voltou na Olimpíadas. Aí o doutor Aloysio, que é delegado, sim, prendeu o James Sinton e um cara que era um alto secretário do Comitê Olímpico Internacional, no mesmo esquema de cambismo, de favorecimento. Porque, para pensar, vamos esquecer aqui o lado policial. Como é que você vai organizar um evento de nível internacional e como é que os VIPs vão acessar aquilo ali? Entendeu? Eles querem oferecer um canal. Só que no final o canal acaba sendo meio que obscuro. O que a empresa fazia? Ela oferecia um chamado, me fugiu aqui o termo, um pacote de facilidades, tá? Eu vou te dar o transfer, a passagem. É isso que eles vendiam para os caras donos das grandes empresas. Você leva a tua família toda, a gente faz tua passagem, teu transfer, etc. E mais o ingresso. Só que, na verdade, o produto que estava sendo vendido, na verdade, era o ingresso. Pô, os ingressos, o valor de face nos ingressos na época, eu acho que era $1.500. Teve jogo que a gente aprendeu, foi um buraco no meio do Maracanã, cara. Ficou um buraco no meio do Maracanã. Teve vezes que a gente num local só era 200 ingressos. Caramba. Apreendidos. Você lembra de uma vez um episódio? Eu posso estar. Minha memória pode estar falhando.
Esse é o... Esse é o Raymond Williams, ele é da Match. E teve o James Sinton, cara, esse policial, que eu lembrei, esse policial Ranieri, cara, esse cara é gente boa demais. E o James Sinton era o da THG, que era o da ainda acima. Eu não tô lembrando agora se queriam abrir uma CPI contra a CBF ou a FIFA e tal, que a FIFA ameaçou retaliar o Brasil, no caso, deixando a seleção de fora. Olha, tudo bem. Lembro. Se tocar isso pra frente, a seleção não participa mais das nossas competições. E aí a galera, pô... Ou seja, uma situação que... Olha a situação que você coloca. Se tirar para não ser investigado, então assim, é muito poder que os caras têm. E é uma instituição privada, né? E eles estavam acostumados a operar assim desde 98, que o esquema desses cambistas, em vários eventos esportivos, e os caras passando batido. Porque é um nível... Aí vieram para o Rio, cara. Acharam que não ia dar nada. E sempre dá. Sempre que eles apostam... É crime contra a economia popular? Não, tinha um crime lá de cambismo, do Estatuto Torcedor, mas na época, o que eu fiz? Olha só. Que era tempo circunstanciado. Como é que eu prendi os caras? Eu falei o seguinte, ó. Embora... Fala pro pessoal do nosso público, que às vezes não é da área do direito. O termo circunstanciado é o seguinte, o crime de menor potencial ofensivo, com pena baixa, ele assina um compromisso de comparecer à justiça e é imediatamente liberado. É o juizado de pequenas causas, como popularmente é conhecido. O cara, para ficar preso ali no flagrante, ele tem que ter uma pena acima de 4 anos. E aí... O que eu fiz? Eu somei a associação criminosa com o termo do adolescente, não, do inglês lá mais jovem. Ele nos ajudou. O termo dele nos ajudou. Eu meti associação criminosa, evasão de divisas, o crime em si, né, a venda de ingressos, e sustentei o seguinte, falei, olha, embora a pena não seja muito alta em perspectiva, tudo indica que isso vai caminhar durante a investigação para chegar a outros crimes que podem levar a pena, e durante a Copa do Mundo, essas pessoas não podem ficar em liberdade. Cara, a juíza que estava no plantão era uma juíza civil. Eu sei que a juíza embarcou na minha e prisão preventiva nos ingleses. Os caras foram pra Bangu, cara. Caramba. Os caras atravessaram pra Bangu, que eu te falo. Todas as vezes que eles apostam contra a Polícia Civil, nesses eventos, eles se dão mal. Olimpíadas, mesma coisa. O Aloysio prendeu o pessoal, o James Sinton e o cara do COI, e o pessoal da DEAT, que tava na DEAT lá, tava até o Marrone, o Mota... o Carregosa, tinha mais um. Eles prenderam o Ryan Lott, lembra? Que simulou um crime. Lembro. Um nadador. Cara, porque o pessoal tá acostumado... No posto de gasolina. Por favor, não aposta contra a polícia do Rio, não, que a chance de dar ruim é grande. Tá? Eu fiz uma segurança com uma atriz chamada Nina Dobrev, que é a atriz principal daquele seriado Diários de Vampiro. Uhum. Não era da minha época, eu nem a conhecia. E aí, quando ela chegou aqui, ela virou pra mim, ela tava no Rio, né, dando a volta, ela falou comigo assim, será que você poderia me levar no posto de gasolina que aconteceu o caso do nadador Ryan Lott, né? Eu falei, posso. Aí levei ela no posto, ela olhou o posto, tirou foto e tal, não sei o que acho que eles ficaram doidões, depois disseram que tinha sido roubado, tal, não sei o aí que. manchou a imagem do Rio, eu falei, não, aí teve aquela pressão, tem que correr atrás. Aí, meu amigo, correu atrás, já viu. E aí, assim, foi muito maneira essa investigação, porque a conclusão dela foi nesse sentido. Deu uma bravura não, bicho? Não, na época, pô, eu era de terceira, assim, não... Nem sabia, né? Nem sabia quem era. Não, Rafa, assim, eu sabia eu sou coaching de carreira aqui, tá? Dentro da Polícia Civil. Meus amigos tudo me perguntam, cara, qual a lotação que eu peço? Como é que eu me movimento? Eu observo muito. E uma tese que eu emplaquei entre eles, Moisés, todo mundo, Marrone e tal, é o seguinte, da fruta madura. Não adianta você tentar a promoção se você não tiver a bagagem, eu tô falando pra delegado, pra sustentar aquela bravura. Ninguém vai chegar, um delegado que acabou de entrar, meter um canaço. Pô, guerreiro, mas tu acabou de entrar, cara. Tu não pode ser promovido agora. E outra, como o Braga, ele ficou, assim, podado na questão de não queria falar com a imprensa, etc., o trabalho que mais apareceu, que foi fantástico também, tá? Foi o do Baruch. A Operação Júlio. Esse daí que são os caras... Quem trabalhou na DEAT sabe, mas na época não apareceu. Mas o Baruch prendeu o funcionário do teu cara. Ele prendeu o dono de uma das empresas que operava para THG, que era o Raymond Williams, chefe da Match, que também se envolveu depois lá na... A Match não. Aí o James Sinton, que era o chefão, foi preso depois pelo Aloysio. Ele não foi preso por mim porque ele tinha ido embora. A gente acho que representou pela prisão dele preventiva, mas ele tinha metido o pé. 2 anos depois voltou achando que... Voltou e se entortou de vez. Cara, mas...